sequência, a gente segue falando, claro, da reação israelense à ofensiva iniciada pelo Hamas. E o nosso convidado agora é o embaixador de Israel aqui no Brasil, Daniel Zonshine. Embaixador, muito obrigado pela disponibilidade, por participar aqui da programação da Jovem Pan. A participação do senhor é muito importante, fundamental. Boa noite para o senhor. Boa noite. Bom, inclusive o senhor já declarou nesses dias que essa é a pior situação dos últimos 75 anos daquela região, e o senhor deu uma declaração importante: a mesa de negociação está manchada de sangue. Quais são as dificuldades para tentar se obter um sucesso numa negociação que não é uma negociação com o país, mas sim com um grupo terrorista? Bem, o grupo terrorista é um grupo que é mais difícil saber o que eles querem, mais difícil saber se eles têm verdadeira vontade de negociar, e já vimos, infelizmente, que a crueldade deles é uma coisa que não merece uma confiança. E, neste sentido, temos que ver se eles são o lado para discussões. Agora, o grupo Hamas é um grupo que não falamos com eles, eles não falaram conosco. O grupo Hamas não acredita, não aceita a existência do Estado de Israel, que faz parte da carta fundamental deles, a destruição de Israel. Então, é muito difícil negociar com alguém que quer destruir você. Negociações sobre quantos metros bem, é difícil fazer qualquer negociações com eles. Sim, embaixador, o que Israel espera agora da comunidade internacional? A gente já viu que o governo americano está ajudando também, inclusive com algumas estruturas, né? Enfim, aviões estão indo para lá, mas de que maneira é possível receber esse apoio da comunidade internacional? Apoio pode ser, como dizemos americanos, uma maneira de ajudar em munição e equipamento militar, e também tem esta coisa de apoio internacional. Para nós é importante, seja apoio bilateral ou nas foras internacionais, multilaterais, como a ONU, o Conselho de Segurança, onde o Brasil, neste mês, é o presidente, e a condenação de terrorismo é uma coisa que para nós é importante. E, neste sentido, apoio da comunidade internacional é um papel importante. Embaixador, a pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte: qual é o temor de que esse conflito acabe se ampliando para outros países daquela região? A gente sabe que essa região é uma região muito delicada, como o Líbano, o próprio Irã. O senhor teme pessoalmente que esses países possam entrar nesse conflito? Há esse risco? Tem possibilidade, e é uma fonte de preocupação para nós, e não é só para nós. Não sei se vocês conhecem o discurso do presidente americano esta noite, dizendo que ele está apoiando Israel, e que se alguém tem ideias de entrar em conflitos para abrir mais um frente contra Israel, ele teve uma palavra para ele: não entra este tipo de coisas, este tipo de conflito com Israel, usando o fato que Israel foi uma surpresa para Israel, e que está numa situação delicada. Ainda que estamos numa situação delicada, a ideia é que ninguém deve ter uma ideia de entrar e abrir mais uma frente contra Israel. Além de possibilidade de abrir uma frente com o Líbano, com Hezbollah, tem a Mastermind,
que está atrás, que é Irã, que apoiaram o planejamento deste ataque de Hamas sobre Israel, junto com financiamento e treinamento, e ajuda muito Hamas, a Hezbollah, para talvez preparar um tipo de ataque do lado de norte de Israel. Isso também é um sinal para outros países e outras organizações terroristas, como a Hamas, em caso que a resposta da comunidade internacional não vai condenar de maneira bem forte e clara que isso não é aceitável. Então, isso pode repetir em outros lugares com outros jogadores. Isso é uma coisa que ninguém quer. Bom, conversamos com o embaixador de Israel aqui no Brasil, Daniel Zonshine. Embaixador, muito obrigado pelo seu tempo. Eu sei que o senhor deve estar totalmente atarefado, conversando com inúmeras autoridades, enfim, mas o senhor tirou um tempo para conversar conosco e explicar realmente o que está acontecendo e trazer as expectativas do senhor. Muito obrigado, viu? E ficaremos em contato. Bom trabalho. Boa noite. Boa noite. Bom, eu chamo agora a Dora Kramer. Dora, é aquilo que você falava no começo do jornal, né? Porque é uma negociação muito complicada, porque não é uma negociação país com país. Não que essa negociação seja mais fácil, porque a gente vem acompanhando a situação na Ucrânia com a Rússia, mas você negociar com um grupo como esse, com um histórico como esse, é muito complicado, né? Tiago, não tem negociação. Você viu o embaixador dizer que eles não falam conosco, nós não falamos com eles, porque o que o Hamas quer é a extinção do Estado de Israel. Ele não quer conversar, ele não quer o diálogo, o grupo não quer paz, não é essa levada, não é essa pegada, né? O que eles querem ali é a extinção do Estado de Israel. Por isso é que o primeiro-ministro israelense diz, no mínimo, né, aquela pergunta que aí ficou no ar, né, até que ponto vai essa retaliação, é no mínimo extinguir a coexistência do Hamas. Pois é, e até que ponto, né, Vilela, outros países podem entrar nesse conflito? Até que ponto, né, o Hamas teria uma ligação com outros grupos, o próprio Hezbollah, que se fala muito, né? Sempre que se trata desse tipo de conflito envolvendo Israel, envolvendo os países árabes, você tem uma união de diversos países, diversas nações, no sentido de proteger um lado ou outro lado. Esse conflito, ele não é um conflito que se restringe, portanto, exclusivamente a Israel. E, ademais, pelo fato de termos um envolvimento de uma forma de ataque totalmente brutal e violadora das regras internacionais, é que cabe a toda a comunidade internacional se posicionar no sentido de não aceitar que esse tipo de prática perdure, seja em Israel, seja em qualquer outra parte do mundo. Bom, o professor Daniel também ainda aqui conosco no Jornal Jovem Pan e ouvindo o embaixador, professor, a gente tem uma avaliação de que eles também já demonstram que a própria forma como se conversar com um grupo como esse é uma forma totalmente inusitada e difícil, né? O senhor considera assim também? O senhor avalia assim também? É difícil, é complicado pela própria natureza da organização Hamas, como um grupo de insurgência completamente antagônica e visceralmente combativa contra Israel. Nós temos que entender também que, inclusive, para responder aquela pergunta inicial da Dora Kramer, que a ação de Israel agora será uma ação outra contra o Hamas e a faixa de Gaza, porque até então as ações de Israel eram ações de isolamento do Hamas na faixa de Gaza, isolamento e esgotamento econômico da região, então vencer o Hamas pelo colapso econômico e agir quando o Hamas tomava posturas agressivas por meio de ações seletivas, bombardeios seletivos, destruindo lideranças. O Benjamin Netanyahu deixa isso o quê? Claro, não. Haverá
o objetivo da ocupação e da aniquilação do Hamas. Então, não vejo possibilidade de negociação, de sentar na mesa. Essa iniciativa egípcia, eu não vejo praticidade. Outra coisa muito importante que tem que ser levantada, o Irã. O Irã é uma potência regional, né, do Islã xiita. Hoje ele tem uma influência fortíssima naquilo que nós chamamos de arco xiita, que é o Iraque, a Síria e o Líbano. Ele financia esse movimento de insurgência com ações terroristas, que é o Hezbollah, que é xiita, e o Irã está preocupado com a cadeia de tratados de paz que Israel está fazendo com os países do Golfo, que são países satélites da Arábia Saudita, que é potência regional sunita, um grande protagonista e força também de oposição contra o Irã. A Arábia Saudita estava a caminho de fazer um tratado com Israel, fechando esse ciclo, que a gente chama de Pacto Abraâmico, ou o quê? Ou Tratados Abraâmicos. O que acontece? Nesse caminhar, o Hamas age, financiado pelo Irã, porque o Irã, ao ver uma aliança entre a Arábia Saudita e Israel, se verá ainda mais isolado geopoliticamente na região. Aqui está a justificativa clara do apoio do Irã e do seu braço libanês Hezbollah nas ações do Hamas. Gerar o quê? Uma comoção, não só sobre a comunidade palestina, mas sobre a comunidade islâmica local e inibir a Arábia Saudita de dar continuidade a esse processo de aproximação com Israel. Então, esse é o ponto. Então, e volto a insistir, os americanos, desde 48, afiançam o quê? A manutenção da existência de Israel, seja por ação logística, seja por financiamento, seja por o quê? Uso de força militar. Então, está justificado o recado dado. As forças navais estacionadas ali são um alerta ao quê? Ao Hezbollah e ao Irã, que eles não devem ir longe nessas ações e que o Hamas é uma questão israelense. Ponto final. Perfeito, professor.